Estamos de volta com o programa Observadores deste domingo e nessa manhã recebendo aqui a Magda Gobira, que é a atual presidente da Comissão Brandão para a Emancipação, o nosso querido Zé Soares, que também é um batalhador dessa causa, também ex-presidente da Comissão Brandão. E da diretoria atual. Da diretoria atual e já está aí, a gente estava fazendo os cálculos aqui, né, Zé? Já há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Envolvido nessa causa. É uma causa que apaixona todos nós aqui da região sul e sudeste do Pará. Uma vez pela necessidade que o nosso povo vivencia, que a gente vê os estados aí do Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul desenvolvendo, porque se dividiram e cuidam, os governos cuidam melhor do seu povo e o seu povo está mais próximo do governo, né? E aqui nós vivemos uma situação de caos, de abandono, falta de força política, de representatividade no Congresso Nacional e o que resulta disso aí é um total abandono da nossa região aqui, desde a saúde, abastecimento da nossa cidade, as necessidades básicas como saneamento básico e educação e assim por diante, né? Justamente porque nós temos um governo distante dos entes, né? E, Magda, o interesse de trazê-los aqui foi justamente pelo fato de que, para muita gente, esfriou um pouquinho a luta devido ao plebiscito já ter ocorrido em 2011, a gente já sabe amplamente o resultado, vamos até falar dos números daqui a pouquinho, mas a luta não parou, né? Não parou porque o objetivo da luta ainda não foi alcançado. Uhum. E como é uma propositura, é uma proposta e é uma demanda justa, nós lutamos por justiça, é um povo lutando por justiça. Você vê que em 1960, a partir de 1964, quando houve toda aquela coisa de ocupação, de ocupar a Amazônia, por conta de tudo que aconteceu, se você pegar a história, então, vamos ocupar a Amazônia de fato. Então, vieram para cá, eu sempre falo, eu sempre me incluo, chamo todo mundo que mora aqui de soldados sem farda. Nós somos os soldados que viemos para cá sem farda para ocupar de fato a Amazônia e essa região. Então, quando nós chegamos aqui, nós ocupamos esta região, de fato, ficou faltando a segunda parte, que era a ocupação de direito. Você ocupa um espaço de fato, mas fica faltando o papel, oficiar isso ser oficializado. Nós estamos aqui há 5 décadas, mais de 5 décadas aqui, a partir de 64, a Revolução que aconteceu, que é um problema social, mas é também histórico e é também geográfico. Se você for pontuar isso, ponto a ponto, Patrick, você vê que nós temos aqui uma ocupação de fato, ainda não oficial. Então, o plebiscito em 2011, ele nos deu a oportunidade de dizer, nós estamos aqui de fato, mas nós queremos estar aqui de direito. E a gente quebrou, me diga se eu estiver errado nessa análise, Magda e Zé, eu estou chamando o Zé porque ele é mais conhecido como o Zé Soares. Exatamente. É o Zé dos Carajás. É o Zé dos Carajás também, é assim também. Mas sempre se dizia muito que nós éramos meia dúzia, ou seja, que as pessoas que lutavam pela emancipação eram meia dúzia. E eu acho que uma outra coisa muito positiva do plebiscito foi que nós mostramos que nós somos 1.185.000 vozes. Que disseram sim, né? Disseram sim. Mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas. Quase 1 milhão e ou seja, 200 é uma mil. votação que dá para fazer um senador da República. E não fez. Se vota todo numa pessoa só, faz um senador da República. É verdade, Patrick. Quando nós iniciamos a luta, num discurso do senador Jader Barbalho, quando ele era governador do estado do Pará, que ele veio assinar um cheque, um convênio aqui para instalar um hospital regional em Marabá, que nunca aconteceu, no palanque ele nos criticou diretamente que era meia dúzia de gato pingado que não ia a lugar nenhum. Portanto, a nossa população, ele mudou de ideia, né? A nossa população do sul e sudeste do Pará, no plebiscito, mostrou que não era meia dúzia de gato pingado, era toda uma região
94% da população que disse sim. Mas e eu mostrou, acredito também, Zé, que ao longo do tempo também nós fomos captando mais apoio aqui internamente mesmo. Internamente que eu digo no sul-sudeste do Pará, nos nossos municípios. Pessoas que não entendiam ainda o tamanho disso e a gente conseguiu convencer atingir. essas pessoas. Né? Essas pessoas tiveram uma militância já nessa fase do plebiscito. Né? E nós tivemos esse plebiscito, tivemos essa votação estrondosa, a nossa população foi às urnas, não pela nossa capacidade de campanha no momento do plebiscito, mas por consciência do cidadão dessa região, da necessidade de se criar o estado de Carajás. E as próprias mazelas que a gente enfrenta aqui, não é isso? Você citou várias aí, saúde, educação, mas estradas, ou seja, o desenvolvimento depende das estradas. É fácil convencer, não era uma campanha difícil de se fazer. Fazer a campanha de divisão do Estado não foi uma coisa difícil para quem estava aqui na região, sentindo na pele, literalmente, os problemas. E você acabou de dizer aí, Patrick, que a luta está meio parada. Olha, após plebiscito, nós tivemos o seguinte, pegamos o resultado do plebiscito, se a nossa população tivesse dito não, nós tínhamos que colocar os nossos sonhos na mala, guardar e ir embora para a nossa casa. Como a nossa população disse sim, no dia seguinte nós já estávamos lançando o PLIP, o projeto de lei de iniciativa popular. Acho que nós saímos vitoriosos do plebiscito. Primeiro porque nós mostramos que não éramos meia dúzia e segundo porque nós mostramos que a gente tem uma unidade. Pois é, e aconteceu o seguinte, há uma coesão. Rasgaram uma Constituição, no seu artigo 49, inciso 15º, que combinava com o artigo 18, parágrafo 3º, que definia que era responsabilidade do Congresso Nacional definir as regras do plebiscito. O Congresso Nacional fugiu à responsabilidade, de acordo com o artigo 49, inciso 15º, rasgou a Constituição e jogou a responsabilidade dos 11 ministros do Supremo. Os 11 ministros do Supremo não tinham conhecimento da nossa realidade e mandou fazer o plebiscito no estado todo. E o plebiscito deixou claro para eles que a região diretamente interessada é aquela que quer. Votou 94% a favor. Aquela que não é interessada votou totalmente contra na mesma proporção. Porém, a população disse sim para nós. No dia seguinte, nós fomos para a rua, lançamos o PLIP, entramos com a ação rescisória no Supremo, processando o Congresso Nacional, processando o Congresso Nacional e o governo federal por desrespeito à Constituição e defendendo os interesses da nossa região. E o deputado federal Giovanni Queiroz, no apagar das luzes do seu mandato, entrou com uma emenda constitucional alterando o parágrafo 3º do artigo 18, criando o parágrafo 5º que define claramente que a região diretamente interessada é a região emancipanda. Isso está tramitando. Tu tens uma imagem sobre isso aqui, Fran, joga aí, por favor. E eu queria, Patrick, eu queria dizer... Tá aqui. Essa notícia aqui é justamente sobre o que você está falando aí. Ou seja, em 2014... O Giovanni Queiroz ainda deputado federal, a gente tinha uma boa bancada federal ainda nessa altura, né? Certo. Inclusive com o Asdrubal lá e outros ainda estavam nessa época. Ele conseguiu emplacar aí a aprovação na CCJ, que é o primeiro passo, né? Que é a Comissão de Constituição e Justiça. Artigo 18, parágrafo 3º. A PEC 297 de 2013, que justamente propõe uma emenda constitucional para que seja considerado população diretamente interessada. A região emancipanda. A região emancipanda. A gente conversa muito com isso com o Asdrubal, e o que o Asdrubal foi constituinte, e ele fala o seguinte... É só perguntar ao Afonso Arinos, que era relator da Constituição, o que o doutor Afonso Arinos diz sobre isso? Ele considera que o Afonso Arinos quis considerar a população diretamente interessada a população que quer, que quer se separar. Mas isso é lógica, o que... Isso em tudo é muito claro, o português é claro, interessado é aquilo que quer. O passo seguinte após o plebiscito é ouvir a Assembleia Legislativa do Estado, que é onde estão os deputados que compõem, que representam a totalidade do Estado. Então, só o plebiscito não cria nada. O plebiscito só pergunta se você quer. Você quer? Quero. O plebiscito é um referendo só para perguntar se a população quer. Para garantir que não seja meia dúzia que o Zé estava falando. Mas não teve esse depois. Nós não tivemos esse pós-plebiscito. Então, Patrick, o foco da nossa luta hoje, no momento, é a tramitação dessa ação rescisória no Supremo e a tramitação da nossa emenda constitucional para regulamentar isso aí. Que também está na gaveta. Concluído isso. Está engavetado. Para isso, nós precisamos de representatividade política, de força política. Nós contávamos com o deputado Giovanni Queiroz, com Asdrubal e outros. Hoje nós estamos sem representatividade política.
E aí, nós precisamos disso, nosso Triste povo, isso, nossa hein? população precisa de se empenhar Lamentável. para que nós, na eleição de 2018, tenhamos uma representatividade política melhor nossa aqui a nível federal, de deputado federal, para que a gente possa fazer isso tramitar. E aí, tramitando, votado, nós vamos voltar com a campanha na região novamente. Pois deixa eu jogar essa questão aqui para Magda. Magda, o Zé falou sobre representatividade política. Não seria a nossa vitória, depois de 2011, ter feito uma bancada federal daqui da região e uma bancada estadual aqui da região, quem sabe aí 6 deputados federais aqui da região, Era o que 7, 8 deputados estaduais aqui da região, já que nós tínhamos voto para isso? Era o que deveria ter acontecido em 2014, né, Patrick? E que não aconteceu em 2014. Porque uma região que tem 1.380.000 pessoas dizendo sim para uma causa, como você já disse, teria condições de ter feito o senador da República representando essa região, os deputados federais representando esta região e os deputados estaduais. E, no entanto, a gente regrediu, né? Nós elegemos só 3 deputados estaduais e 1 deputado federal, né? Quando a gente poderia ter eleito então, aí há uma diferença, há uma divergência entre eu quero o estado de Carajás e na hora que eu vou eleger a voz que me representa em Carajás, eu não elejo. Ou seja, essa pessoa que está lá para me representar, eu não voto nessa pessoa. Então, está havendo aqui uma divergência. Então, eu chamo a responsabilidade para nós. Nós temos que ver quem são as nossas vozes aqui na região, quem está gritando por nós aqui, para eu dizer, esta pessoa me representa. É isso que eu ia te falar. Eu acho que vai além de alguém dizer assim, isso é um bairrismo. Não, vai além do bairrismo. Muito é uma além. coisa ideológica mesmo. Ou seja, se a gente defende essa bandeira, temos lutado por isso, por que não votar em políticos aqui da região que têm compromisso com isso? E aqui eu vou falar do Fred, porque o Fred gritava e ele fazia esse chamamento. O Fred Silveira dizia, gente, nós temos que eleger os nossos representantes, as pessoas que estão conosco aqui no ombro a ombro, no dia a dia, que estão brigando, que representam essa causa, são essas pessoas que têm que nos representar no Parlamento Mirim, na Assembleia Legislativa Paraense, para defender a região e lá em Brasília, na Câmara Federal. Fran, passa mais uma imagem aqui. Ah, tá aqui. Essa aqui foi uma imagem que a gente utilizou muito durante a campanha, não é isso? Que mostrava como... Está faltando da Ilha do Marajó, lá em cima, né? Separadinho, nesse mapa, né? Faltando da Ilha de Marajó. Aí o estado do Pará remanescente fica maior. Porque se colocar a Ilha do Marajó lá, vai ficar maiorzão lá. Exato. Esse aqui a gente mostrou justamente para demonstrar que os números ainda favoreceriam o Estado-mãe. Sim. Né? O Estado do Pará continuaria liderando os principais números. Né? Você pode ver que o Tapajós, coitado, né? Sempre segundo, terceiro em todos os índices. Mas o Tapajós, né? Tem a reserva, tem a reserva ecológica de São Félix do Xingu, que é uma reserva ali, que é uma reserva nacional. Assim como Carajás também tem a Reserva Nacional de Carajás, que não fica só para o Estado, elas são reservas nacionais. Se você tirar, Patrick, a área das reservas nacionais... O que você está falando é que embora Tapajós ficasse com a maior área física... Mas tem a reserva ecológica, não é tão habitado, né? Então, você vai ver que tem um mapa ali também, naquele ali fica melhor para ver também, né? Isso. Então, ele mostra aqui que os índices, Tapajós ainda continuaria muito atrás, Carajás também, né? E os índices continuariam favorecendo o Pará Estado remanescente continua grande, forte, maior e com maior estrutura, ou seja, fica comprovado realmente que eles não têm perda de capital, perda financeira, perda de produto interno bruto, eles não têm essa perda com a divisão. No entanto, a campanha do Sino conseguiu atingir a população metropolitana com Belém. esse recado. Né? Exatamente. Eles só teriam perda de área territorial e de problemas. Diminuiriam os Porque problemas. para eles não interessa dividir, eles não estão interessados em dividir. O que eles querem dividindo? Isso aqui é o estoque. Todas as vezes que eles precisam buscar recurso, eles vêm aqui e buscam. A bancada que representa a região toda, a maioria de lá. Então, os negócios da nossa região são fechados nos gabinetes lá. O gabinete onde se fecham os negócios
são feitos lá. Nós continuamos aqui como a área de um estoque. Toda vez que eu preciso de buscar alguma coisa, eu vou lá dentro no estoque, eu vou lá na minha despensa buscar o que eu preciso. Isso aqui é a despensa. Professora na Magda, região. tem duas Joga coisas. mais uma imagem aqui. Tem por duas favor. coisas importantes que eu gostaria de falar a respeito do assunto que você acabou de comentar, Patrick. A campanha do plebiscito, ela serviu para eleger o prefeito de Belém e o prefeito de Marabá. E souberam colher muito bem politicamente os louros da campanha para eleger o prefeito e um deputado federal daqui da região. E com isso, nessa campanha eleitoral, usou a campanha do plebiscito de forma equivocada, que tirou... Não era esse o propósito, né? Não era esse o propósito. Tirou do cenário político federal da Câmara dos Deputados uma representação política que nós tínhamos aqui, como o deputado Giovanni Queiroz, Asdrubal e Van der Kolk e outros, e nós só ficamos com um deputado que eu te pergunto, o que ele representa para nós lá na Câmara Federal, nessa luta do estado de Carajás? Voltando ao que a você força falou. de uma população ou de uma área, ela sempre é medida pela sua representação, né? Exatamente. Sua representatividade. A gente pode ver até que, agora que nós estamos em período eleitoral, quem são os partidos que têm mais tempo de TV e de rádio? Os partidos que têm mais deputados federais, né? Então, por isso a nossa insistência nesse tema de ter uma bancada, porque representatividade é voz. Representatividade é voz. E o povo da nossa região precisa Patrick, absorver é preciso que tenhamos representatividade, que tenhamos número de deputados, mas que esses deputados também sejam comprometidos com a nossa causa, principalmente com a causa do estado de Carajás. Perfeito. Né? A gente vai dar uma pequena pausa para o intervalo e voltamos aqui na TV Correio SBT logo em seguida.